Olá, bem-vindos a mais um programa Ambiente Natural, sempre com o apoio da entidade socioambientalista União Protetora do Ambiente Natural, UPAM. O nosso convidado de hoje para um bate-papo ambiental é o consultor ambiental, professor e também médico veterinário Eduardo Alves, também diretor do Instituto ACAANG. Eduardo, bem-vindo. Tudo bem. E fala um pouquinho para nós quem é a ACAANG, quando surgiu. A ACAANG foi um trabalho desenvolvido pelo ano de 2000, 2001 mais ou menos, por acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria. Basicamente eu e um colega zootecnista, que começamos a prestar atendimento aos animais apreendidos do tráfico pelo batalhão ambiental de lá, que eram encaminhados e são ainda encaminhados ao criador, o conservacionista São Brás. Nessa época a gente começou a prestar auxílio sanitário, etológico, nutricional para esses animais e começamos a ver muita superlotação e mortalidade no criatório lá. E começamos a pesquisar, ir atrás, começamos a trabalhar com solturas, apesar do IBAMA não considerar o nosso trabalho digno ou importante naquela época. Que existe uma tendência, né, Eduardo, se me permites, hoje de muitos animais, sim, com razão, eles têm algum problema que os impede de ser soltos, seja pelo fato de não conseguir mais se adaptar ao ambiente, por alguma mutilação causada pelo próprio traficante de animais ou mesmo proprietário, né? Proprietário, alguém é dono de um animal, né? Também a questão de qualidade ambiental ou mesmo doenças, só que isso é uma parcela pequena. Só que então não se pode generalizar e partir do princípio que nenhum animal apreendido possa ser solto na natureza. E está faltando investimento nesta área, correto? Essa questão da soltura ela é complicada realmente. Não é assim tudo que é apreendido ser solto. Nem vamos falar da questão dos inaptos, né? Os não habilitados a ser soltos por alguma deficiência física, enfim. Mas toda a questão da soltura ela envolve um estudo técnico da área, do animal, né? Vários aspectos envolvidos aí, todo o diagnóstico da área em termos de espécies, de doenças endêmicas, de número de machos, número de fêmeas, capacidade de abrigo, de suporte, de alimentação, né? de nidificação, enfim. Então não é bem assim soltar. Mas por outro lado, faltam políticas para trabalhar essa questão. Tá? Os órgãos envolvidos, executores do CISNAMA, eles meio que estão de mãos atadas e a questão piorou, né? Complicou ao ponto dos CETAs, os Centros de Triagem de Animais Selvagens, se tornarem verdadeiros depósitos de animais. Né? Então, ou eles são encaminhados a título de pesquisa e conservação genética para os criadouros, ou eles são, agora com a nova resolução do CONAMA, são distribuídos a fiéis depositários, né, que se interessarem, enfim, ou mesmo encaminhados a zoológicos. Mas não cumpre mais uma função ecológica na natureza. A sua função ambiental e ecológica foi um pouco desviada, né, um pouco deturpada, a conservação in situ e ex situ. Mas enfim, daí a gente começou a prestar esse auxílio e foi um trabalho que culminou numa parceria com uma professora da universidade, onde criamos um núcleo de estudos de animais selvagens, um ramo do laboratório dessa professora, o NEPAS, que acabou culminando numa reavaliação do currículo da medicina veterinária e foi incluído 2 outras disciplinas ao curso, ambientais. E é um trabalho bem estruturado, que criou pernas, né, adquiriu independência nossa, mesmo a gente saindo de lá, onde todo ano, em semanas acadêmicas, o congresso, simpósios, faz com a temática ambiental e vem gente do estado e do Brasil inteiro trabalhando lá. Então, a partir desse trabalho, a gente começou a visitar os órgãos governamentais, Câmara dos Vereadores, CONDEMA, IBAMA e tudo, para
para tentar melhorar o modo como estava sendo tratada a questão ambiental, principalmente animais selvagens em Santa Maria. E numa dessas reuniões na Câmara dos Vereadores, no Condema, um proprietário de posto de gasolina quis nos ajudar com a questão do combustível para solturas, enfim, um trabalho que a gente fazia, e a gente daí percebeu a necessidade de se organizar, né, de uma figura jurídica, como uma pessoa jurídica mesmo, uma associação, né, sem fins lucrativos, uma ONG, como a gente chamava. Que abre mais possibilidades, traz toda uma seriedade, não que o trabalho de indivíduos não seja sério, mas quando há uma instituição por trás, há limites definidos estatutários, a coisa fica mais transparente. E afasta um pouco aquela questão da pessoa física também, né? Como tu falaste, né? É uma organização, é uma associação com um estatuto que a protege, né? Onde os envolvidos ali têm até certa obrigação em cumprir aquelas metas, aquelas diretrizes ali, né? Eu creio que facilita bastante o trabalho. Então, a partir desse momento foi criado esse CNPJ e passou a existir, então, a associação, agora Instituto ACAANG. Isso com atuação em Santa Maria, mas hoje nós temos um braço no município aqui de Montenegro. Inclusive, assim como eu pela UPAM, o Eduardo, ele atua no Conselho Municipal do Meio Ambiente de Montenegro, né? E é interessante que, além de consultor, nós conversávamos antes, a questão dele ser um médico veterinário, que em princípio até parece, quando nós falamos em médico veterinário, a primeira coisa que se vem à nossa mente são cães, gatos, ou aquele veterinário que trabalha na parte zootécnica. Mas o Eduardo me contava, eu acho que é importante colocar para quem nos assiste, que a profissão ela é muito mais ampla, assim, que inclui também aquilo que ele acabou de nos colocar, da parte toda de atuação junto à fauna. Claro. Pode ser no mínimo umas 25 áreas aí, né? Área da biotecnologia, vacinas, toda a parte de saúde pública, né? O SEVS, por exemplo, Centro Estadual de Vigilância em Saúde em Porto Alegre, é 99% de médicos veterinários que trabalham lá. Então é todo um outro viés, toda uma nova abordagem de zoonoses, enfim, de doenças dos animais que atingem o homem e vice-versa, que é uma das únicas profissões que ela tem essa visão mais completa, né? Até mesmo o médico humano não tem uma visão ideal das zoonoses, né, em termos de saúde pública, como tem o médico veterinário. E outras áreas, como extensão rural, enfim, desenvolvimento regional, inspeção, por aí vai. E trazendo para a área da fauna, assim como a minha profissão, por exemplo, a biologia, ela vê muito essa relação com o ambiente, a relação entre as espécies, mas nos falta muito, e aí que entra principalmente a complementação, ou melhor, toda uma área de conhecimento que é do indivíduo específico e funcionamento, a questão de saúde, a questão de alimentação dos animais nativos. E são poucos hoje os médicos veterinários que atuam com a fauna silvestre, e demanda existe bastante. Existe bastante gente até que trabalha, mas mais assim dentro de instituições, né, como zoológicos, privados ou públicos, dentro dos órgãos, né, como o IBAMA, Batalhão Ambiental, pouco aqui em Santa Maria tinha mais estímulo a isso. O Major Grazo na época estimulava muito que todos os seus comandados ali fizessem algum curso de geologia, veterinária, biologia, enfim. Está crescendo um pouco a demanda por clínicas particulares, porque cada vez mais as pessoas têm adquirido como pet animais selvagens, né? Então está surgindo essa necessidade, mas realmente aos olhos da população assim ainda está incipiente, ainda está... Aí tu falaste uma coisa interessante, Eduardo, que é o aumento desses pets fugindo um pouco de cães e gatos. Que aí a gente abre uma grande linha de preocupação, que são os animais exóticos, principalmente aquelas espécies que têm características de serem invasoras. O pessoal adquire um animal quando é pequenininho, é bonitinho, mas ele vai crescer.
ou então, como ele ainda tem características de mais selvagens, ele pode daqui a pouco morder, não fazer aquilo que a pessoa quer, ou a pessoa não tem a estrutura adequada, acaba muitas vezes achando que está fazendo bem, soltando na natureza. E isso, em determinados casos, pode fazer muito mais mal do que bem, né? Com certeza, porque ela vai suplantar espécies locais, né? A gente precisa pensar em manejo de populações, né? Não em manejo de indivíduos, né? Eu estava lendo ontem mesmo nas redes sociais aí toda uma campanha dos técnicos envolvidos, né? Ou que tem um mínimo de conhecimento na questão da liberação da caça ao javali, que é um animal exótico que se adaptou à nossa fauna, à nossa mata, à nossa natureza e saiu fora do controle. Chegou aqui em 1984, numa cheia do Uruguai, vindo do lado de lá, e onde ocorria já um século antes, que foi trazido da Europa para caça esportiva. E de 84 para cá ele já chegou até São Paulo, até Minas Gerais já existem registros, né? E curiosamente tem gente lutando contra a liberação da caça, né, o javali. Então vamos então trabalhar essa questão, né? Como tudo, a gente precisa sempre explicar para as pessoas, enfim, da forma mais popular, aberta possível, mas é importante deixar claro que não é bem assim essas solturas e essa questão dos nativos e dos exóticos tem muitos aspectos envolvidos e deve ser disciplinado. E vários casos, por exemplo, no Lago Vitória, na África, alguém achou interessante soltar uma perca, que é uma espécie de peixe grande, porque várias comunidades de pescadores viviam da pesca daquele lago, e soltaram a perca e ela acabou com quase 200 espécies de peixes locais, inclusive com o alimento dela mesma. E terminou com a pesca de milhares de pessoas. Sim. Aqui no caso do javali, claro, a caça parece ser alguma coisa drástica, antiética, mas existe outro lado. Hoje eu assistia, dias atrás, lia sobre isso, e são poucas as alternativas que se tem quanto ao javali. Porque ele atravessa cercas, ele escava. Existem pesquisas hoje para trabalhar com controle de natalidade com anticoncepcionais, contraceptivos, mas ainda existe o risco de que desse contraceptivo ser ingerido por outras espécies nativas ou ficar o resíduo na natureza e causar todo um outro problema. Então também não é fácil. E são hoje milhões, nem milhares, milhões de indivíduos soltos. Nós não temos a ideia precisa da quantidade desses animais que existem. E porque alguém soltou. E às vezes pensa, uma simples tartaruga. Quem vai no Lago Centenário, a gente encontra várias espécies nativas, mas também exóticas. Porque as pessoas cansam do bichinho e soltam lá. E imagina se isso é feito no rio. No rio ela pode pegar e competir com outras espécies, trazer doenças que não existiam, né? A questão da ecologia é realmente complicada, né? Na verdade, se sabe muito pouco ainda, né? Então, toda vez que existe uma teoria científica, logo em seguida já existe um outro trabalho que desfaz aquela primeira observação. Então, a gente, na verdade, sabe muito pouco ainda. Dentro desse muito pouco, a gente ainda faz erros ainda, né? Ainda se mete a entendedor ainda, né? Então, existem vários exemplos, a questão de Capinhanone, por exemplo, né? Sim, mas um aspecto importante, claro, é o regramento. Então, é muito mais positivo, digamos, é muito mais acertado nós pensarmos antes de fazer do que primeiro fazermos para depois ver o que ocorre. E falando nisso, então, a gente traz... Mudando um pouco de assunto, a gente está trazendo aqui para a realidade de Montenegro e falando em Conselho Municipal do Meio Ambiente, um assunto não recente, ele já vem há mais de 2 anos aí sendo discutido, mas a notícia recente é que foram retomadas as discussões da criação do grupo de estudos para a proposição da criação da área de proteção ambiental aqui do Morro São João e seus morros vizinhos, né? E o Eduardo, ele faz parte dessa comissão. E como é que está essa situação, Eduardo? Eu sei que existem várias vantagens, eu quero que tu fale um pouco, mas também existe uma certa apreensão, mas pouco fundamentada, dos moradores da região. A questão da proteção dos morros, ela não é uma discussão nova. Ela já teve em 88 ou 98,
uma vez, depois, quando da pactuação do licenciamento municipalizado em 2005, 2006, já voltou à tona, e por diversos momentos foi discutida a questão de transformar o morro num parque, né? O que tem de comum em todas essas tentativas? Todas elas trabalharam com a questão de proteção integral. Que é gente de um lado e natureza do outro. As unidades de conservação, elas são divididas basicamente em dois grandes reinos, né? Que é a proteção integral e o uso sustentável. A proteção integral, então, ela pressupõe já uma regularização fundiária, né? Uma desapropriação, né? Que nem tu falaste. Até existem discussões de presença ou não dentro de unidades de conservação, enfim, mas ela pressupõe isso, né? Tem que ser 100% de propriedade pública, não pode ter proprietários privados. Então isso é muito complicado, isso não nos serviu aqui, não se adequaria à realidade. Né? Então, principalmente a partir de 2011, ali, quando deu o escorregamento do morro, naquelas chuvas intensas que deram na Páscoa. Que felizmente ocorreram após muitas das famílias que moravam num dos escorregamentos terem sido retirados, né? Senão nós teríamos uma catástrofe, talvez não a monta daquelas que houveram no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, enfim, mas com certeza haveriam perdas de vidas. Felizmente, a retirada dessas famílias ocorreu antes, né? Sim. E em 2011, então, isso foi o gatilho para se retomar as discussões. Nessa mesma época eu estava fazendo uma pós em planejamento ambiental, então eu aproveitei e fiz a monografia em cima desse estudo de caso e retomamos então a discussão dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMO, onde logo após foi contratado um relatório sobre a situação do escorregamento do morro, onde esse relatório também corroborou, né, a ideia do Conselho de disciplinar o uso do solo ali mesmo, mas com mais subsídios para a discussão. Esse estudo não foi o primeiro, né? As discussões já existem outros relatórios que apontavam nesse sentido. Mas então, voltando a isso... O próprio de 98 já tinha bastante informação ali, inclusive geológica, dos riscos, estudo das cavernas, enfim, alguma coisa de cobertura e fauna, um diagnóstico preliminar já havia ali, né? E esse relatório, então, ele trouxe mais subsídios técnicos à discussão, né? Principalmente dizendo que o morro, na verdade, ele é uma formação instável, né? Que está bem no caminho de uma falha geológica, de uma vulnerabilidade geológica, uma falha de 15 quilômetros que passa pela região aqui, onde numa situação extrema de precipitação intensa, aí ele pode sim causar problemas maiores, né, de escorregamento, enfim, estabilidade da sua cobertura. Que, diga-se passagem, essas situações extremas tendem a ser cada vez mais frequentes com as mudanças climáticas, né? Tal como ocorreu nessa situação que gerou esse escorregamento em questão, né? Mas voltando... Não, e daí então, em 2012, ganhando força, essas discussões foram realizadas 2 audiências públicas sobre isso, né? Uma na Câmara dos Vereadores, inclusive de apresentação do relatório, e outra na Fundarte, aqui no auditório, com bastante população. Várias autoridades, inclusive. Autoridades, enfim. E foi discutido bastante coisa sobre isso, ao ponto de chegar numa resolução, de uma deliberação do Conselho pela criação de uma unidade de conservação, mas de uso sustentável, em forma de área de proteção ambiental, APA, que dentre as categorias de uso sustentável é a que mais se adequa à questão de aglomerações urbanas, né, de todo um uso intensivo de comunidades, enfim, ali com diversos usos do solo. Ali. E nessa audiência pública, Eduardo, eu lembro, participei, numa dessas estavam presentes vários moradores do entorno, originalmente preocupados com essa questão de talvez virem a perder suas propriedades ou parte delas, e isso foi bem esclarecido à época, né, que não era essa a intenção, seja porque não era viável, seja porque não seria socialmente justo, né?
Na verdade, essas discussões elas vão ser retomadas, tá? Não vai ser feito nada à revelia da população, até porque quando tu explica melhor, tu tem mais chances de aceitação do projeto, né? Então, e trazer contribuições positivas, claro, né? Que com esse certeza. é o momento. Então, o trabalho dessa comissão que tu falaste aí depois essa organização preliminar que está ocorrendo, vai ser feito vai ser proposto outras, pelo menos mais uma audiência pública, onde vai ser dada ampla divulgação na imprensa, enfim, né? Então, o trabalho hoje em dia dessa comissão está em resgatar todo aquele trabalho, todo aquele produto que foi feito no final de 2012, enfim, 2013, com a proposição do decreto e lei de criação da unidade de conservação, toda a nova redação do projeto de lei, enfim, todos os termos. Porque a lei, é importante comentar, ela havia sido enviada pela administração passada, mas foi retirada no início dessa administração, ficou mais de um ano parada e agora, graças também a uma pressão do Conselho Municipal do Meio Ambiente, ela voltou então à pauta, originando inclusive essa comissão, né? Não só uma pressão do Conselho, mas como está tudo congelado na poligonal da APA, né? Todos os licenciamentos, parcelamento de solo, desmembramentos, enfim, tudo que tiver dentro da poligonal pretendida para a unidade de conservação está congelado pela resolução 03 do CONDEM, corroborada pelo Ministério Público. Exato. Né? Então, nem é só uma pressão por ter feito uma deliberação, é uma pressão porque está trancando tudo, na verdade. Né? Mas a população não precisa ficar com medo nem afoita, que tudo vai ser amplamente discutido, os benefícios. E pelo contrário, isso eu ia pedir para tu falar um pouquinho. As dúvidas. Os benefícios são muitos, a gente sabe. Eu acho que a primeira coisa a explicar é a questão da parte fundiária ali, dos lotes ali, ninguém precisa se preocupar com isso agora. Se vai ser desapropriado, se vai ser demolido alguma coisa. Na verdade, não vai ser feito nada à revelia, de paraquedas. A porta vai estar aberta para discussão, enfim, de todas as atividades pretendidas ali. Na verdade, é estabelecido um marco zero, né? Como se fosse um uso consolidado. Até onde já foi. Até hoje o que está feito. A partir de agora, vamos discutir, né? Embora que se pretende. Embora eu recordo que durante essa apresentação dos estudos de escorregamentos também foi mostrado claramente a importância de existir uma zona de amortecimento, justamente, que é onde ocorre primeiro a redução de declividade, que é o local que tenderia a segurar o material oriundo dos escorregamentos, né? E eles podem ocorrer daqui a 1000 anos, daqui a um século, ou podem ocorrer amanhã. Não existe uma previsão. O fato é que em algum momento eles podem ocorrer. E para segurança dos moradores, não só do entorno, mas mais abaixo, é fundamental que exista essa área não edificante, que seria a área de contenção natural do morro. Correto, Eduardo? Correto. Isso é importante porque as pessoas geralmente não entendem a questão ambiental, né? E o desafio de quem trabalha com isso é realmente conseguir explicar isso em uma linguagem mais adequada. As pessoas pensam assim, mas é morro, é mato ou é bicho, né? Numa visão antropocêntrica, né? Com o homem no centro de tudo. Mas, na verdade, não só a Constituição, mas inclusive as leis ambientais, ao tratarem de conservação e preservação, elas já estão buscando, na verdade, o homem como objeto final, né? Como proteção, como protecionismo. Né? Que quem vai receber a qualidade de vida. Claro, justamente, é bem-estar e qualidade de vida. Né? Então, quando se pretende disciplinar a situação, né, numa abordagem técnica, sem paixões, é justamente isso, né? Visando, então, o cuidado com vidas, né? Com populações, com a humanidade como um todo. E o conjunto de morros, São João, Morro da Pedreira e dos Fagundes, ele está justamente numa falha geológica onde ele se tornou, ao longo dos anos, cada vez mais instável. Né? E se não fosse esse primeiro degrau ali das suas cotas iniciais ali, antes de começar a urbanização consolidada, realmente poderia ter ocorrido danos maiores, aí, inclusive
com vidas, né, sendo afetadas. Então é fundamental que a gente discuta esse planejamento, esse disciplinamento do uso da borda toda ali, principalmente em relação a essa pressão urbana, né, essa pressão antrópica, especulação imobiliária, enfim, subindo o morro, explicando essa vulnerabilidade, né, esses riscos envolvidos. Ou seja, aí já se ganha segurança, né, além de qualidade de vida, e também existe o outro lado, Eduardo, que é a questão das possibilidades de advindo de recursos com a implantação da SAPA. Existe toda uma gama aí de alternativas ao qual o município pode se tornar habilitado em implantando essa unidade, correto? A transformação dos morros numa unidade de conservação é considerada uma medida sustentável de lidar com toda a questão social, econômica, ambiental e política, né? Ao disciplinar todo o seu uso, plano de manejo, enfim, ele não só organiza um problema e busca um produto, mas como ele é uma ferramenta, é um instrumento legal bastante adequado para buscar recursos, né, de fora, principalmente através da compensação ambiental, enfim, das empresas potencialmente poluidoras, através do licenciamento ambiental, ou mesmo através ecológico, o município se habilitaria, ou né? mesmo através de encaminhamentos direto a fontes financiadoras, né? Projetos que abrem mais portas, né? Então é uma forma ativa e passiva de conseguir recursos, né? É uma ferramenta adequada tanto para tu ir atrás de recursos como para tu receber passivamente, né? Através do licenciamento ambiental, compensação ambiental, os 0,5%. Né? Que hoje, inclusive, empreendimentos da região acabam investindo esse recurso em outras regiões por não haverem pontos aqui. Justamente, a gente tem diversos exemplos aí, o aterro industrial classe 1, resíduos perigosos da Essências, aqui em Capela de Santana, manda os seus recursos lá para o Banhado do Guedes, em Viamão. A própria extensão do metrô ali entre São Leopoldo e Novo Hamburgo foi uma compensação, apenas a compensação de 800 milhões que poderia ter vindo para cá também. Agora, mais recentemente, a linha de transmissão Salto Itá, Santiago, Nova Santa Rita. Que está cruzando aqui. Está cruzando aqui, que está vindo do Paraná, está indo até Nova Santa Rita e dali para o Porto de Rio Grande. Isso aí, imagina, é um projeto no todo, sei lá, eu especulo, mas com certeza acima de 2 bilhões, talvez entre 4 e 6 bilhões. Imagina meio toda a compensação disso. Poderia estar não totalmente, mas parte, né? Claro, um percentual parte, pequeno, né? já faz toda a diferença. Imagina, só isso aí já poderia ser feito todo um trabalho de regramento, de limpeza, de monitoramento, com câmeras, com um guarda, enfim, com portões, com uma sede, um trabalho de educação ambiental. Sim. Ou outros usos. Onde toda a sociedade montenegrina ganharia, né? Isso nos mostra, assim, para nós finalizarmos, a expectativa positiva que toda a sociedade montenegrina deve ter para a conclusão, implantação e efetivação dessa unidade. Na verdade, assim, é uma questão que envolve o coração da cidade, né? Todas as suas nuances. É um conjunto de morros, é um aspecto fisiográfico ali que deu nome à cidade, que está presente no ideal, né, no logomarca, na maioria das fotos. É cantado em hino, em prosa e verso, é ensinado nas crianças. O lendário do município, né, o gigante de pedra. Todo mundo tem uma história, quando era pequeno, de subir o morro com algum tio, alguma coisa assim, né? Então é uma coisa que está vinculado mesmo à população, está enraizado, né? Enraizado fortemente na população. Então nada mais justo, né? Nada mais merecedor que esse patrimônio histórico, cultural e natural seja valorizado, disciplinado e tratado como merece, né? Ou seja, esse é o mínimo reconhecimento que esse nosso morro merece. Né? É o mínimo, e na verdade vai ser só benefícios, né? Quando tu falaste ali em benefícios, enfim, e dúvidas, na verdade eu não consigo ver
malefícios. Existem talvez os medos por falta de informação, que aqui um dos objetivos desse grupo é justamente isso, né? Dirimir as dúvidas, construir com a população. Talvez algumas restrições, só para finalizar, possam surgir depois do diagnóstico e do plano de manejo estabelecidos ali, no sentido de regramento, de edificações, enfim, né? Porque tem um contexto maior envolvido, né? De manutenção da paisagem, enfim, né? Não se pode, daqui a pouquinho, também querer subir, fazer o que se quer, um uso intensivo ali, enfim. Mas isso não vai ser, isso vai ser discutido amplamente, né? Primeiro deve se partir de um diagnóstico da situação, né? Do mapeamento todo, do uso, ocupação, fauna, flora, enfim, geológicos. Depois haverá um plano de manejo que vai ser construído. Né? E justamente depois um plano de manejo onde, daí os usos pretendidos vão ser discutidos. E a partir disso uma equipe gestora, inclusive, né, um grupo gestor dessa unidade de conservação, né, que vai ser responsável, e ele não vai ser fechado, ele não vai ser impositivo, na realidade ele vai ter toda uma consulta, ou seja, vai ser democrático o processo. Isso é assegurado por lei, né? A própria lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela assegura isso, que o plano de manejo ele deve ser participativo. E mesmo se não assegurasse, esse é o nosso objetivo, né? Tornar um processo democrático de decisão. Assim como já foi, né? Nas outras duas audiências. Sim, né? Exato. Eduardo, muito obrigado. E um contato que tu pudesses deixar do Instituto Akhaeng para quem quiser conhecer mais da entidade. Um e-mail, Instituto Akhaeng, tudo junto, né? institutoakhaeng@gmail.com. E estamos no Conselho Municipal de Meio Ambiente, todas as segundas quartas do mês, pela manhã, lá no quartel do Batalhão Ambiental. Né? Onde todos são bem-vindos, né? É aberto, né, como visitantes. Mas ok. Eduardo, muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima.